os 4 principais perigos do crédito consignado. Vamos começar pelo mais simples, que é o endividamento crescente. Como eu estava falando, vamos supor que o Joãozinho, ele possui uma família, tá? Então vou dar um contexto aqui brasileiro. O Joãozinho possui uma família com 3 integrantes, então vou falar uma família com 3 integrantes no núcleo familiar, certo? E a família, a principal fonte de renda é do Joãozinho, certo? O que acontece? Uma família com 3 integrantes mais o Joãozinho, vamos considerar aqui no total 4 integrantes nessa família, ok? Quando a gente tem uma renda per capita, o que a gente passa a entender no contexto familiar? E eu vou aqui considerar que o Joãozinho, ele ganha muito acima da média da população brasileira em sua maioria. Vamos considerar uma renda que o Joãozinho tenha R$10.000, ok? R$10.000 para efeitos de cálculo, a gente considera um divisor aqui para 4 pessoas. Se é a única fonte de renda, nós temos uma fonte média per capita de R$2.500. Percebem como começa a ficar complexo o cálculo e o planejamento financeiro? Ou seja, se o Joãozinho, ele com uma família com mais 3 integrantes, que é a esposa e 2 filhos, menores ou não, tem que sustentar tudo isso. Como é que ele vai dar conta? Aí simplesmente vem o mercado de consumo, que é o chamado mercado de crédito, e diz o seguinte: olha, Joãozinho, há instinto de você ter um crédito mais barato, a possibilidade de mudar de vida, o crédito é baixo, o valor dos juros, né, a taxa é baixa em razão de ser consignado, a gente te oferece aqui um empréstimo de R$50.000, certo? O que é muito pequeno aqui em razão do que a gente vê hoje, tá, gente? Muito baixo. Estou dando exemplos fechados e redondos para a gente ter só a título de exemplificação, tá bom? Caso você tenha uma situação fática, uma situação real, queira trazer alguma pergunta, fique à vontade que a gente vai respondendo. Mas vamos supor que ele pegou R$50.000 e o banco dividiu esse valor em 72 meses, ok? Então, o que o Joãozinho vai ter que se atentar? Se ele pegou R$50.000 a título de empréstimo consignado, dividiu em 72 vezes, se a gente não considerasse taxa nenhuma, 72 vezes dividido pelo valor real da parcela seria uma parcela de R$ 794,44. Aqui é o famoso mundo de Bob. Por quê? O mercado de crédito não é um mercado altruísta, não é um mercado filantrópico. Ou seja, ele vai cobrar os juros e os juros na modalidade compostas. Então, num cenário bem baixo, o que nós estaríamos diante aqui? De uma parcela mínima, considerando aqui a mais baixa taxa de juros de R$ 1.780, tá? Em 72 meses. Então aqui a gente já tem um saldo total. Vamos para a calculadora, 1.780 vezes 72, a gente já foi para R$ 128.160 de saldo devedor. Doutor Fernando, é um valor que é praticado no mercado? Aqui eu diria que é um dos mais baixos, tá? Então eu diria que é um dos mais baixos e peço a sua atenção agora para se atentar ao seguinte: você, quando vai tomar um empréstimo, e o primeiro risco que eu quero trazer aqui para você é sobre o endividamento crescente, é pensando justamente nisso. Até agora eu te mostrei um cenário de um empréstimo de apenas R$50.000, que aquele saldo principal, que é o valor que você tomou emprestado, se tornou 128 mil e você devidamente só vai utilizar os 50 se é que ele vai ser entregue a você. Fora isso, tem que considerar IOF, algumas tarifas de abertura de conta e etc. que ainda estão, por vezes, mascaradas. Tendo esse cenário em mente, vamos lá para a segunda etapa. Então, você tem um saldo devedor de 128.160. Contudo, lembra ali que a renda de 10 mil, nós estávamos considerando a renda bruta. Se a gente considerar, vamos trazer aqui descontos na esfera, não é? Hoje, modalidade CLT, 10 mil menos 11%, a gente tem 8.900.
imposto de renda médio do brasileiro, menos 27,5, e vem reforma tributária aí, né, para piorar a situação aqui do brasileiro, do consumidor, a gente teria uma renda de 6.452. Ou seja, aquela renda ali em cima, considerarmos ela líquida, seria 2.500 per capita. Se considerarmos ela bruta, esses 10 mil se tornariam 6.452, tá? Essa é uma situação, gente, que eu vejo muito no dia a dia, tá? Então ali, considerei 10 mil, líquido receberia por volta de 6.452, só com descontos obrigatórios. Ok, nesse cálculo, o que a gente precisa incluir? O novo empréstimo que foi realizado, parcela 1.780, correto? A gente tem um igual, vamos lá, 6.452 menos os 1.780, 4.672 é o que sobrou para o Joãozinho sustentar ele e sua família com mais 3 integrantes. Ora, se nós estamos falando de uma renda líquida que, por sua vez, já foi retirado do bruto que ele receberia, quase 37%, que é a soma da contribuição do INSS, mais o imposto de renda que é descontado na fonte. Além disso, a gente descontou ali mais uma pequena porcentagem a título de um empréstimo consignado. Sobrou no final do dia 4.672. Agora eu pergunto, como o consumidor fará frente às suas despesas básicas? Fica difícil porque se a gente divide agora para termos a renda per capita desse valor líquido por pessoa na família, teríamos um conjunto de R$ 1.168 por pessoa. Hoje é saudável dizer que se você vai a um supermercado hoje, uma família com 4 pessoas, no mínimo você vai gastar R$ 1.500. Então, por vezes, a renda per capita por pessoa fica inferior do consumo de apenas uma despesa básica, que é a alimentação. E aí é onde nasce o endividamento crescente, porque na live de hoje nós vamos nos ater tão somente ao seguinte, aos empréstimos consignados. Nas próximas lives, eu quero falar também sobre superendividamento de forma global, outros tipos e modalidades de crédito, para que a gente faça uma reflexão sempre global da situação. O que por muitas vezes é criticado, não é? Quando nasce uma doutrina, quando nasce uma lei ou uma jurisprudência, é que às vezes são ignorados fatos macroeconômicos aqui do cenário brasileiro. Ou seja, a gente não pode tirar o consumidor dessa conta e pensar que, poxa, é uma conta de padaria. Pode o cliente, através de sua livre e espontânea vontade, bloquear até 40% da sua renda. Nos casos de militares, por exemplo, que servem a aeronáutica, o exército brasileiro, a gente está falando de comprometimento que pode chegar a 70% tão somente com consignações. Ou seja, será que faz sentido esse incentivo ao crédito e alavancagem sem nem ter o recurso para pagar? Eu acredito que não. E nós aqui no Rodrigues Ferreira Advogados, muitas das vezes, vamos nessa contramão do consumo desenfreado do crédito em razão de ter uma postura conservadora. Porque a gente quer que o nosso cliente ele seja um investidor, ou seja, ele tenha as suas finanças dentro dos trilhos e com isso ele consiga de fato prosperar ali com a família dele, tá bom? Isso eu acho que é primordial e é o que todos no final do dia desejam, tá?